Carla Peixoto, hoje é o nosso segundo episódio do podcast Conversas sobre Direito com Carla Peixoto. O nosso convidado de hoje é o Jorge Cordeiro, que ele é antropólogo e psicanalista. Jorge, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui hoje com a gente. É uma satisfação, doutora, contribuir com essa conversa, interdisciplinar. Acredito que vai ser proveitosa. Vamos lá. Eu que atuo na área criminal, que trabalho de forma humanizada, eu entendo que a psicanálise ela é muito importante na recuperação da pessoa que cumpre pena. Então, eu quero hoje nós termos um bate-papo em relação à recuperação do reeducando, sobre a saúde mental das pessoas que cumprem pena. Em relação aos efeitos do cárcere no psique humano. Como que o sistema prisional ele afeta a saúde mental dos detentos. Entendi. Para as ciências da saúde, ou melhor falando, as ciências dos cuidados, ou do cuidado, psicanálise, medicina, psicologia, enfermagem, fisioterapia, enfim, todas as ciências que cuidam das pessoas, o cárcere, seja ele privado, seja ele no sistema prisional, ou até um aprisionamento psicológico em determinada, por exemplo, pessoa, ele traz a curto, médio e longo prazo danos, às vezes irreversíveis, à personalidade, ao caráter da pessoa, ao comportamento da pessoa, né? Então, na verdade, eu penso que a importância é a gente acompanhar, né, a pessoa encarcerada lá e após a pessoa estar nesse processo de reinserção social, enfim, de reintegração social, seja no trabalho ou com a família, para ela compreender os limites ali, tanto que levou ela a ser encarcerada ou que também levou ela a estar livre novamente, né, para ela compreender o papel dela no mundo, né? Certo. E qual que é o papel da psicanálise dentro do sistema prisional? O que o senhor entende qual que seria esse papel em relação às pessoas que estão presas no sistema prisional em si? A psicanálise pode ajudar a pessoa em qualquer área da sociedade. Dentro de um sistema prisional, a psicanálise pode ser uma ferramenta de escuta, de acolhimento, né? E não de julgamento, porque é uma escuta qualificada, no sentido de ouvir a pessoa apenada dentro da condição humana dela, não na condição de julgar por qual crime ela está lá, mas ir lá para poder ouvi-la e tentar, através dessa escuta, trazer para ela um pouco de elaboração, de ressignificação da vida dela dentro do que ela tem capacidade humana de construir, de colaborar, seja com os pares dele ou fora, né, do sistema prisional, ali quando tiver cessado a pena, né, o cumprimento da pena. Então é mais pela escuta e pelo acolhimento sem julgamento. Certo. Hoje no sistema prisional, eles assim, não possuem profissionais, quantidade de profissionais para atender a quantidade de reeducandos que tem no sistema prisional. Então, temos na lei de execução penal que prevê que eles podem estar deslocando até clínicas particulares através de requerimentos feitos por advogados para que vá até as clínicas particulares, onde a família custeia os que possuem condições financeiras para isso, para poder estar passando por psicólogos, psicanalistas, para poder ter esse atendimento. Eu tenho vários clientes que eles todos, né, praticamente, a gente vê que tem algum problema que precisa ser tratado de forma que de um psicanalista ou de um psicólogo, porque a gente vê que eles estando lá, encarcerado, a maioria precisa tomar algum tipo de remédio para ansiedade, eles se sentem inferior, quando eles vão falar com a gente, eles abaixam a cabeça, se sentem... Então, assim, eu acho muito importante esse trabalho, né, do psicanalista para poder ouvir, porque eles querem falar, mas não são escutados. Então, eu acho que é muito importante mesmo a psicanálise para as pessoas que encontram-se preso. E como que faz para poder a pessoa ter o contato com, por exemplo, com o senhor? O senhor atende particular? Como que funciona o atendimento do senhor? A gente atende de forma particular, lá no setor oeste, aqui na cidade de Goiânia, e também atende num projeto chamado Psicanálise na Praça, que é um projeto gratuito. Até essas ideias que a senhora está trazendo, nessas informações, quem sabe a gente pensar um projeto de uma espécie de escuta
das pessoas encarceradas, né? Levar profissionais da escuta para poder alcançar essas pessoas. Porque, na verdade, existe uma pandemia de solidão, de ansiedade, de vários outros transtornos de ordem comportamental e mental. Não só lá. Então, falta profissionais em todos os lugares, né? Se eu tivesse um programa nacional, com um cartão que facilitaria a vida das pessoas, era um vale terapia, porque todas as pessoas teriam que ter algum tipo de terapia ou de orientação, seja psicanalítica, psicológica, ou alguém que possa confiar, que possa conversar. O detento já é diferente, porque a pessoa penada ela já tem um estigma social muito diferente de qualquer outra pessoa, que para a maioria quem está ali tem que morrer ali, tem que ser, a vida dele tem que acabar ali. Então, o estigma que pesa sobre quem está ali... Então, quem está ali não é só quem cometeu crimes, por exemplo, hediondos, né? Um latrocínio. Não é assim. Tem gente que foi parar ali por diversas maneiras. E a sociedade, de forma geral, não quer ouvir isso, né? Por quê? Porque a pessoa... Todos nós somos violentos. Então, punir essas pessoas de forma a condená-las à morte ou à prisão perpétua é uma maneira de nós mesmos, quanto sociedade, se livrar da própria violência que a gente tem, né? E tem outros crimes também, que são os crimes do colarinho branco, que as pessoas nem sequer passam perto de um presídio. Então, tem pessoas ali, às vezes, esquecidas, 10, 20 anos, esquecidas, né? Esquecidas pelos familiares, que a família cansa, ou esquecidas pelo próprio ente estatal. Então, há uma crítica social geral sobre o sistema prisional. O sistema prisional é tão ruim quanto não só por causa dele em si, mas por causa das pessoas, né? A maioria é tão ignorante que passa a refletir sobre o sistema prisional só quando tem algum parente, ou algum familiar ou amigo que é apenado, né? Então, eles começam a pensar. Assim como é tudo na vida, né? Com a certeza. gente só sente o que dói na gente. Eu tive um caso recente de um cliente que ele é engenheiro e ele praticou um crime de trânsito. Então, assim, uma pessoa estudada, uma pessoa de uma condição financeira boa e nunca imaginava estar dentro de uma unidade prisional. E devido a essa circunstância, né, que foi uma circunstância, um fato isolado da vida dele, ele foi para parar num presídio. Então, assim, para ele, que é uma pessoa que eu nunca imaginava, bati no peito, eu nunca vou preso. Sim. Então, assim, as pessoas, eles julgam muito, as pessoas pensam, eu nunca vou preso, nunca vou passar por isso. E eu acredito que quando a pessoa pensa, assim, tem que refletir muito antes de falar, porque hoje qualquer um de nós, né, estamos sujeitos a praticar um crime, né, um crime de receptação, às vezes compram alguma coisa, no OLX, por exemplo, as pessoas, vou lá e compro. Então, tem que verificar bem, né, às vezes crime de trânsito que acontece, a pessoa, bebe uma cerveja, vai dirigir. Então, eu acredito que no sistema prisional tem pessoas que estão lá que realmente cometeram um crime hediondo, tá lá para pagar a pena que, né, cometeu crime, tá lá para cumprir Pessoas foram presas por engano, ficaram 3, 4, Não, já um tive ano presos. vários casos. Recentemente também eu peguei um caso no escritório de uma cliente que ela foi presa porque o nome estava errado. Sim. Então, assim, nome de CPF errado, cliente preso porque os dados, o nome dele, o CPF dele, foi colocado num mandado de prisão em um processo que não existia fora do estado aqui de Goiás, foi no estado de Santa Catarina. Então, hoje acontece muito isso. Então, as pessoas vão presas. Então, imagina o que não passa, né, na cabeça, no psicológico dessas pessoas. O psicológico é estilhaçado, né? Porque ansiedade, depressão e o auto-julgamento. Imagina que a gente, às vezes, não posta uma foto na rede social porque fica preocupado com o julgamento. Imagina ser ex-presidiário, ser ex-presidiária. Então, esse apenar, é igual a terapia de forma geral. A pessoa diz, eu não vou ao psiquiatra, não vou ao psicanalista porque eu não sou louco. Então, a própria pessoa já se coloca a essa condição para evitar de procurar ajuda. Imagina alguém que ficou ali, por exemplo, na casa de prisão provisória ou no presídio, acho que é o Odemir Guimarães, né, o presídio, aqui em Goiás. Então, ninguém quer ser visto com isso, né, ter um passado em relação a isso. Então, esse preconceito que tem em relação a essas instituições de interdição da liberdade, seja uma clínica de repouso ou um presídio, afasta a gente de uma compreensão melhor. Aqui não é uma defesa de quem comete crime, nada, mas mesmo quem comete crime tem direitos, né? Então, tem direitos humanos e a saúde mental é um direito humano e aí que é para todos, né? Então, não é porque
eu cometi um erro, sei lá, uma receptação ou matei alguém, que as pessoas tratam do mesmo jeito. A pessoa está falando sobre o direito fundamental para todos, Para né? todos. Então, todo mundo tem direito a um advogado, né? Ampla defesa, Sim. etc. A pessoa, não, quem cometeu o crime tem que ser morto, tem que ser encarcerado, e se for por engano? Então, todo mundo precisa de uma advogada, de um advogado, né? Certo. Até que prove o contrário, todo mundo é inocente. É inocente. Em relação a trabalho, tem muitas pessoas que ficam presas e saem e não conseguem trabalho. Como que o senhor acha sobre isso em relação às empresas, né, as empresas privadas, em relação à oportunidade para quem estava preso e está de volta para a sociedade e enfrentar essa situação de desemprego? O nascimento das prisões, dos presídios, ela tem muita relação com o nascimento, com a própria criação do Estado Nacional. As pessoas são encarceradas por um motivo, né? Descumpriu a lei, enfim. Quem regula isso é o Estado, assim como regula a força policial. Então, já que o Estado gera isso, tem essa necessidade, né, de manter a lei, de manter a ordem, o Estado também deve ampliar, né, criar ou ampliar políticas públicas de inserção desses reeducandos, dessas pessoas que estão voltando para a sociedade, para elas terem condição de trabalhar. Porque, aqui não tem pena de morte. Tem. O Brasil tem pena de morte, uma morte social. Então, a pessoa foi presa lá por causa do crime de trânsito, acabou a vida dela, né? Ela é cancelada. Então, essa cultura de cancelamento, advinda das redes sociais, ela já existe há muito tempo, né? É essa cultura de cancelar quem é diferente da gente, né? Isso por medo da gente ser confundido com a outra pessoa. Então, a gente divide quem é normal, quem é anormal, quem foi preso, quem não foi, e vai dividindo as pessoas. Mas, na verdade, todo ser humano é passível de cometer erro e de adoecer, né? Dependendo de quem for preso na família, a pessoa adoece. Então, uma depressão, um transtorno de ansiedade generalizado. Então, a doença e a morte está perto de mim, da senhora, de qualquer pessoa, né? Todos nós somos iguais em relação à fragilidade da condição humana. A condição humana é mais ou menos a gente pensar, quem foi à praia, desenhar um ser humano ali, um rosto de um ser humano, e esperar a próxima onda vir. É aquele intervalo que a gente tem, ou menos que aquilo, para a gente desaparecer. Então, é muito frágil a vida humana, para a gente ter tanto ódio, ter tanta recusa e querer encarcerar as pessoas e apagar as pessoas da história, né? Então, é isso. Mas compreensão, não aceitar, eu vou aceitar uma pessoa cometer um latrocínio lá na minha casa ou na minha empresa, não é isso. Mas é compreender por que essas coisas acontecem, né? E talvez afaste a gente desse diálogo ou dessa capacidade ou dessa incapacidade de ver a outra pessoa. Eu tive um caso no escritório de um cliente que ele foi prestar serviço à comunidade. E lá eles fazem a ficha, né, e perguntam qual foi o crime que eles cometeram. E aí o meu cliente falou, não, o meu é homicídio. E aí as outras pessoas que estavam, acho que é na prefeitura, se não me engano, e aí ele falou assim, doutora, fui prestar o serviço, ninguém quis chegar perto de mim. Então, assim, ele se sentiu muito excluído, ele se sentiu muito discriminado. Ele falou, doutora, ninguém quer chegar perto de mim por conta do meu artigo. Então, assim, as pessoas falam, o que você está fazendo aqui? Estou prestando serviço. O que você fez? Pratiquei um homicídio. Então, assim, eu vejo que a sociedade, as pessoas, elas têm muito preconceito, eles julgam muito, né? A pessoa fez isso, tá lá pagando pelo crime, tá lá tentando ressocializar e acaba que acontece muito isso mesmo. Então, eu acho que é muito importante as pessoas entender, passar por um psicanalista, um psicólogo e aceitar, né? Ter a aceitação do próximo e não cancelar, né? Que eu acho que Às vezes quem está fora precisa mais de terapia de do que quem está dentro. de quem está dentro, né? É lógico que tem crimes e tem patologias também que não se aplica às terapias, nem psicanalista e nem alguma outra, né? Os transtornos de personalidade antissocial, que antes as pessoas chamavam de psicopatia, né? Hoje a gente não usa mais essas expressões. Há indivíduos que não requer terapia, requer tratamento de forma farmacológica mesmo, né? O psiquiatra ministrar medicamento forte, né? Inibidores de estímulo, enfim. Há pessoas e pessoas, né? Agora, o sistema prisional, ele meio que iguala a todos. Então, ele não difere quem furtou ou roubou uma xícara, uma caneca, de quem matou 10, 20 pessoas. Então, meio que todo mundo que está ali está cancelado.
Em relação a esse tema que o senhor falou, o senhor acredita na recuperação de todos? O senhor acredita que... O que o senhor fala sobre em relação à recuperação da pessoa que praticou o crime? O senhor acredita que todos que praticaram crime venham a se recuperar ou não? O que o senhor... Eu acho que falar disso é um tema muito complexo, porque a história do crime, né, o saber sobre o crime é uma coisa que quem estudou mais recentemente, que eu gosto bastante, é um filósofo francês que chama Michel Foucault, que ele faz a história dos presídios e das instituições de interdição da liberdade. O crime é uma coisa muito complexa, porque o crime ele é social, ele é cultural. Então, como que a gente pode obter a autorização, a ortoga de dizer assim, eu vou julgar uma pessoa que é mal nutrida, uma pessoa que não teve oportunidade nenhuma na vida, né? As mesmas horas para mim não são as mesmas para a senhora ou para qualquer outra pessoa. Então, o crime ele deveria ser analisado de forma mais subjetiva pelo ente estatal e pelas pessoas, porque existem pessoas que podem sim ser recuperadas e outras pessoas que não têm condição de ser recuperada porque o próprio Estado, a própria sociedade, a comunidade onde ele estava inserido não o aceita mais, não o quer ali. Então, ele não tem condição de ser recuperado ou ressocializado, porque não existe condição de possibilidade para isso, né? Então, cada caso é um caso. E o sistema prisional nacional até mundial, ele trata as pessoas como números, né? Então, são 1.000 pessoas por homicídio, 500 pessoas por latrocínio, estupro, etc., né? Então, há casos e casos, né? Mas nem o ser humano é limitado. Todo ser humano, dentro de uma condição de possibilidade, ele é capaz de reinserção social. Aí vai depender da comunidade onde ele está inserido. Eu tive um caso no escritório também recente, de um cliente que ele cumpriu a pena dele e ele saiu e ingressou na faculdade e agora ele vai se formar agora. Acho que é o último período dele no curso de Direito. Então, assim, eu acredito que tem várias pessoas que saem de lá e conseguem se recuperar, conseguem se reinserir na sociedade e estudar, né? Tem clientes que são empresários, que ficou preso, perdeu tudo e conseguiu se reerguer do zero. Ressignificou a vida. Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito importante, assim, as pessoas verem essas pessoas de forma diferente, respeitar, né, a história da pessoa, porque tem muitas pessoas que estão lá naquele lugar. Eu tenho casos de clientes mesmo que foram presos. Eu tive um caso de um cliente que ele cometeu um homicídio, mas ele cometeu assim, as pessoas, ele é homicida, mas não sabe o que veio por trás, a história, foi legítima defesa, foi... Então, assim, as pessoas julgam, mas não sabem o que realmente aconteceu. E aí, esse cliente meu específico, ele falou, doutor, eu vou sair, vou estudar e vou conseguir ser bacharel em Direito, e está conseguindo. Então, assim, ele falou que não foi fácil, né, porque, assim, até mesmo na faculdade, quando ele não tem vergonha, eu sou ex-presidiário, já fui preso, não tem vergonha de contar o que ele passou, mas, assim, teve o cancelamento da própria turma, mas está seguindo e até acredito que no final desse ano agora ele vai conseguir ser bacharel em Direito. Ainda bem. A gente tem uma linha moral, social. Se a gente pisa nessa linha, as pessoas que estão no nosso grupo toleram a gente. Se a gente pisa abaixo da linha, isso para qualquer coisa. Pessoas livres, pessoas que estão encarceradas. Se você pisa abaixo da linha, as pessoas execram a gente, eliminam a gente, excluem a gente. Por isso que a rede social é tão popular. Porque lá é só bloquear, apagar, excluir, cancelar, ignorar. Então, a vida é meio que esse ensaio, né? As pessoas amam a tragédia. Passa no trânsito, eu estava vindo para cá, um acidente de trânsito, todo mundo filmando. Ninguém para ajudar, mas as pessoas querem filmar e ver uma espécie de um fim da vida, sabe? A vida agonizando ali no passeio e as pessoas filmando para postar em suas redes. Mas ninguém, ou quase ninguém, está interessado de ir lá no presídio e fazer que seja uma pastoral ligada a alguma instituição religiosa ou criar um mutirão para fazer judiciário. As pessoas não estão interessadas em recuperar as pessoas. A maioria está interessada em destruir as pessoas, né? E a destruição do outro começa com a destruição de nós mesmos, né? Porque quando a gente destrói todo mundo que está à nossa frente, a gente acaba se destruindo. Porque o outro é uma dimensão espiritual, política, filosófica e da gente mesmo, né? Por isso que a gente gosta cada vez menos da gente mesmo, porque a gente olha para o outro
e cada vez gosta menos do outro, né? E a gente vai gostando menos da gente e vai se destruindo, né? Enquanto pessoa, enquanto comunidade. Esse é um efeito das redes sociais e da humanidade, desde que, enfim, desde o início aí. Agora, vamos falar sobre violência doméstica, que é um tema que, da atualidade, né? Infelizmente, é um tema que vem frequentemente, está só aumentando o número, né, de crimes contra a mulher, né, crimes de violência doméstica. E eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre a violência doméstica, sobre os traumas, o que o senhor tem para falar para a gente sobre a psicanálise e a violência doméstica em relação aos agressores. A agressão em relação às mulheres é uma coisa antiga, né? Ela agora parece mais evidente, parece que as pessoas falam mais, etc., porque a gente tem uma rede, né, de comunicação, as redes sociais, a internet, e dá mais visibilidade para o fenômeno. Mas é um fenômeno antigo e complexo, né, que acontece primeiro, ou muitas vezes, por causa da própria mulher, no sentido de que as mulheres precisam não apenas de condição econômica e social, elas precisam de uma condição também de conhecer a si mesmo, saber dos limites e saber identificar essas coisas, né? Trabalhar a si mesmo, seja na terapia e seja em tudo. Mas o principal de tudo, pelo menos que eu atendo em consultório, que eu trabalho com pesquisa, né, na área antropológica, essa violência ela se dá, ou ela se constitui mais pelo viés financeiro. Então, a mulher que tem pouca condição financeira, ela está mais sujeita a isso, porque ela vai aceitando determinadas coisas até ela ser capturada, sequestrada de si mesma. Quando ela vê, a violência está completa na vida dela. Completa como? Não é só física. Psicológica, física, financeira, todo tipo de violência em apenas um relacionamento. E às vezes ela teve um relacionamento há 20 anos, mas esse relacionamento foi tão trágico para ela que ela nunca mais conseguiu ser inteira em relacionamento nenhum. Ela está despedaçada. Então, ela acabou ficando um pouco dela em cada relacionamento. O que é que a mulher pode fazer para evitar isso? Além de trabalhar, que a mulher já está acostumada a trabalhar. A mulher trabalha em casa, trabalha fora, enfim. Conhecer-se, né, mais e melhor, fazer terapia, procurar grupos de pessoas que não estejam adoecidas, porque dentro dos grupos de adoecimento você encontra pessoas adoecidas. Então, é isso, mas é um caminho que daqui a um século, talvez, as coisas vão ficarem um pouco melhores, né? Mas até lá tem muita coisa. O Brasil, Goiânia especificamente, é uma cidade muito machista, muito rural, as raízes, né? Que a maioria dos homens pensam que ser homem é prover, e de fato o homem precisa prover, mas ele tem que prover com a liberdade da mulher. Ele não provê porque ele tem uma espécie de uma escritura da mulher, um contrato, um cartório. Então, se eu prover, por exemplo, eu vou prover esse podcast. Pronto, eu sou dono daquele. Não, eu estou aqui porque eu sou advogada, porque eu sou profissional e eu posso estar aqui e posso ir embora a hora que eu quero. A gente pode estar aqui em sociedade. Então, essa mentalidade humanoide, né, de pensar que porque ofereceu água é dono da pessoa ou dono da xícara ou da caneca. Não é isso, né? Então, os próprios homens também procuram terapia para saber quando eu prover, eu vou prover porque é minha ancestralidade, mas eu não sou dono das pessoas porque eu paguei um jantar, porque eu abri a porta do carro, ou porque eu dei um carro para a pessoa de presente, então não dei o carro de presente, né? Fazer um curso para ser menos idiota, né? E eu falo idiota no sentido da palavra real mesmo, né? Aquele processo de auto-engano, de pensar que é dono de tudo porque tem algum dinheiro, né? Serve para as mulheres também, né? Ninguém é dono de ninguém em relação ao poder financeiro. A gente tem que usar o conhecimento e o financeiro para a gente ser gente, para agregar, para trazer as pessoas para perto, para a mulher se orgulhar do namorado, do pai, do marido que tem. E falar, ele me ajuda. Hoje eu estou assim porque ele me ajudou. Isso que é bonito da vida, né? Não é, hoje eu estou assim destruída porque eu conheci o fulano, né? Então, para os homens construir uma nova história, uma nova perspectiva afetiva de si mesmo, sendo forte, sendo provedor se for o caso, mas sendo gente. E gente não mata, não bate e não apaga outras pessoas. Gente edifica pessoas, constrói pessoas. Eu tenho muitos casos no escritório de vítimas
que elas são obrigadas a estar no relacionamento pela falta de condição, igual o senhor falou. Não tem condição financeira, é dependente financeiramente da pessoa, então suporta, né, toda aquela violência psicológica, financeira, né, principalmente, por conta vou te suportar porque eu não tenho para onde ir. Tem alguns projetos, né, do governo em relação a... hoje tem um projeto que é do governo em relação ao auxílio aluguel. Tem algumas mulheres que estão tendo coragem. Eu tenho clientes muito, muito simples, pessoas humildes, que não têm condição de sair de casa. Por que você não denuncia? Porque eu não tenho para onde ir. Então, assim, tem projetos, um auxílio aluguel que a pessoa, que o juiz defere, já em sede de medidas protetivas, o período de 6 meses de aluguel até a pessoa se reorganizar, conseguir pagar um aluguel, conseguir um emprego. Tem o auxílio também à alimentação. Então, assim, hoje tem alguns programas governamentais em relação ao auxílio para que as mulheres tenham coragem de denunciar, de se libertar, né, dessas violências que vêm ocorrendo frequentemente. No escritório mesmo, a gente atua tanto pela vítima, onde aparece muitas que a maioria das vezes eu vejo que é em relação à situação financeira. Sim. 90% dos casos é em relação à situação financeira. Também a vergonha, né? As mulheres têm muita vergonha de expor, né, o que está acontecendo. Em relação à violência física também, se esconde através assim, não vou contar, não vou divulgar, com medo de expor o que está acontecendo, no meio da sociedade. Porque não tem uma rede significativa de apoio, né? As pessoas não apoiam, né? Então, igreja, a maioria das instituições, e o próprio poder público, né? Então, eu já vi, por exemplo, paciente, eu tive que acompanhar na delegacia, eu cheguei lá, a delegada da mulher não é delegada, é um delegado. O sujeito que está lá é um agente de polícia. Vou falar com um cara mais estúpido que qualquer pessoa que eu já vi na vida. Então, se ele está me tratando, que sou homem, que estou na condição só de acompanhar uma pessoa, ele está me tratando mal, imagina se uma mulher que está fragilizada vai falar com o sujeito daquele, né? Na época até fiz a reclamação, mas estou dizendo, lá tinha que ter mulher. Sala da acolhida. Delegada é delegada. O agente de polícia, pode ter um homem ali, se quiser dar um suporte, mas é mulher. Mulher sabe atirar. Mulher sabe lutar. Então, a mulher. Coloca o cara para dirigir a viatura. Agente de polícia para acolher a mulher que foi denunciada tem que ser mulher, não ela é homem. Chega lá, ela até desiste, né? Ela vai lá, tem um cara lá sentado. Fala, peraí, deixa eu ir em outro lugar. Né? Aí vai na igreja, não, você tem que manter o relacionamento, porque senão você não vai para o céu. Um estigma da mulher que é divorciada. Então, essas políticas públicas que a senhora falou, elas são fundamentais, a intervenção do Estado, para que a mulher tenha não só coragem, mas condição de ter coragem, né? Para fazer algo diferente. Em relação à questão também da violência doméstica, as pessoas o que o senhor acha em relação aos homens, aos agressores que chega a procurar o senhor? O número é grande ou mais mulheres que procuram ajuda? Então, raramente um homem procura. Então, assim, mais de 20 anos de clínica, eu tive raríssimos pacientes, né, que procurou por causa disso, né? E por causa de outras questões, são raros também. Então, as mulheres procuram terapia, porque as mulheres falam com as amigas, a mulher tem mais o dom da fala do que o homem, né? Então, esse projeto que eu falei inicialmente, a Psicanálise na Praça, é para qualquer homem sentar lá e ser visto pelos outros que estão passando e falar assim, eu não tenho vergonha de estar aqui conversando, né? Então, para ser homem, não basta só prover, basta também chorar às vezes, dizer que as coisas não estão boas, né, que o dia foi difícil. Isso não torna a pessoa menos homem, né? É lógico que ele não vai fazer disso uma fragilidade para ele perder o lugar dele, né, e escorar mais ainda na mulher. Mas ele ser gente, e gente sofre. O homem custa admitir que sofre. Nos grandes centros como São Paulo, Floripa, o Rio, o eixo Rio-São Paulo, o homem é diferente em relação ao sofrimento. As cidades mais interioranas, com origem especificamente rural, o homem tem dificuldade de dizer, olha, eu preciso de ajuda. O homem ajuda, ele está morrendo, mas ele quer ajudar. Então, esses projetos é para desmistificar isso. O homem também sofre, o homem precisa fazer terapia, né? E o agressor, ele pode ter uma outra chance também, se ressignificando. Não é indo na esquina comprar flor para a mulher. Eu te dei um tapa, eu te roubei, eu vim aqui e comprei flores. Não vem com flor para o meu lado, não. Eu quero atitude, coisas concretas, né? Então, até a flor, que era um símbolo de coisa
boa, né, romântica, acaba sendo um símbolo de meia culpa, mas que eu vou fazer amanhã de novo, né? Então, o homem, em geral, não procura ajuda. Por isso, a sociedade está afundando, né? Porque a gente tem mais homens em situação, às vezes, depressiva, de ansiedade. Os homens dominam a construção civil, a gente não vê mulher. Construção civil, porque o trabalho é pesado. Esses homens não procuram terapia. Então, eles choram sozinhos, eles adoecem sozinhos. A gente também precisa entender o mundo dos homens, né? Os homens também precisam de ajuda, né? Ser um super-herói não é enfrentar tudo sozinho e dizer, olha, eu também preciso de ajuda, né? Todo super-herói tem um ajudante ali, mesmo que seja o Robin. Em relação à dependência emocional, muitas mulheres às vezes não sofrem, às vezes nem sempre é em relação a financeiro. E sobre a dependência emocional, o que o senhor fala sobre isso? Porque a dependência emocional, ela é igual uma dependência química, né? Neuroquímica. Ela, por exemplo, eu gosto de cigarro. Então, vamos ali fora, a gente vai fumar um. Geralmente a pessoa bebe, geralmente a pessoa está na balada até tarde, geralmente, enfim. Uma dependência com várias outras possibilidades. É porque a gente vê o vício, a gente não vê o que causou o vício. Então, olha assim e fala, nossa, a doutora tem dependência do namorado do esposo, um exemplo. Mas o que levou à dependência? A gente olha só o vício. Por exemplo, a mulher sai toda noite para a festa. Por que ela sai toda noite? A gente já olha o movimento, que seria o vício, e julga o vício, mas não julga o porquê. Então, geralmente, ela é dependente financeiramente, ela é dependente de todas as outras coisas, e isso virou uma doença em relação à dependência emocional crônica, porque o agressor, ele construiu, ele fez um construto, né? Seja com pequenas doses financeiras, pequenos mimos, e ele vai construindo aquilo ali até a pessoa ficar dependendo dele. Fala assim, por pior que ele seja, só ele que me ajuda. É só ele que cuida de mim, só ele que gosta de mim. Por quê? Porque ele já destruiu todos os amigos, ele já destruiu a família, ele já destruiu o emprego. Ele já não anda mais, a mulher não passa um batom mais, ela não faz uma maquiagem, ela não escolhe a roupa mais, não pode ser nem colorida a roupa. Ela não tem ninguém. Por que ela não tem ninguém? Porque ele construiu isso durante 10, 20 anos. Não tem ninguém. A pessoa olha e fala, não vou terminar não. Porque por pior que seja, só ele que me entende. É lógico, ficou só ele, né? Aí a pergunta que a mulher tem que fazer, por que eu sou sozinha? Por que eu sou sozinha? Isso começou quando? Né? Começou aquele domingo, você falou que ia ver sua mãe e a pessoa disse, não, você não vai, porque eu não gosto da sua mãe. Como assim? Você chegou ontem, já não gosta da minha mãe? Eu tô com ela tem 20 anos, 30. Então vai embora você, porque eu vou lá. Então essa pequeno esforço, o grande esforço de dizer, a primeira vez que aconteceu, por que eu não posso ir no final da tarde tomar um chá ou um café com as minhas amigas? Eu vou. Eu conheço minhas amigas antes de conhecer você. E o clássico é o sujeito que chegou na casa da mulher com a mochila, com 3 roupas dentro lá, 3 mudas de roupa lá, e ficou na casa dela. Tinha uma paciente que era assim, ela demitiu a pessoa. Ele ficou lá. Ela tem carro, apartamento e emprego. Ele é desempregado, tem uma mochila, é feio, é mal educado e fala alto com ela e diz o que ela tem que fazer. Meu Deus. Como assim? Né? Você é uma fracassada. Como assim? Eu tenho emprego, tenho carro, tenho casa e eu sou fracassada. Mas a pessoa vai ouvindo isso, a conta gota. Já ouviu isso às vezes do pai, da mãe, que naturalizou ser ofendida. Calma aí, ué. Fracasso, o que é fracasso? Você não tem nada. Primeiro essa mochila pega e vai embora. Então a pessoa conheceu alguém no Tinder. Né? Tem até uma professora que escreveu um livro chamado Tinder's Elas, Relacionamentos em Plataformas Afetivas. Que a pessoa conheceu alguém num bar ou no Tinder e levou para casa. A senhora acha que uma pessoa que foi para casa com a mochila, que conheceu num bar, que agora tem carro, casa e tem um salário, ele vai embora? Não, ele vai matar a mulher, porque ele não vai ficar sem. Então a mulher tem que ter cuidado com esse tipo de armadilha, né? Ficar forte o suficiente para falar que eu não vou aceitar uma pessoa vir aqui em casa com 2 roupas. Não é que tem que casar com quem é rico, mas tem que casar com alguém ou namorar com alguém que tem uma condição ou pelo menos projetos de vida. Alguém que está com a mochila, com 2 roupas dentro, caçando uma casa para morar, não é alguém com projeto de vida. Abandona isso, vai embora. Né? Se não for fazer terapia, vai conversar com a doutora, vai fazer alguma coisa. Mas não mexe com isso não, que vai dar errado. Com certeza. Né? Porque a concepção é errada, né? Mas enfim.
E para finalizar, o senhor quer deixar algum recado para as pessoas que estão nos assistindo em relação à psicanálise? Que o senhor quer deixar algum recadinho para o pessoal aqui? Sim, eu acredito assim, a psicanálise, né, a conversa, na verdade, a fala, e muito mais que a fala, a escuta, ela é importante para qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, porque a violência, seja contra as mulheres ou contra os idosos, as crianças, a violência é uma coisa que a gente aprende, de certa forma, desde criança, né? O pai ou a mãe vai corrigir, às vezes tem que bater. Tudo da gente é bater, tudo da gente é gritar. Então, no trânsito é gritando, é buzinando, é mostrando que a gente sempre tem razão, a última fala é a minha. Então, que a gente tenha, nos momentos de escuta e de fala, momentos que a gente se perceba como gente através de dar uma chance para o outro. Às vezes o outro está certo, não é a gente. Estou dizendo isso é fácil? Não. Mas que a gente possa construir um mundo onde o outro possa existir. Porque assim como a gente conhece uma pessoa hoje e tem raiva ou não vai com a cara dela, que a primeira coisa que a gente não gosta é a cara, que a gente possa olhar para o rosto do outro, mesmo que seja um estranho, e a gente acolher essa outra rostidade como se fosse o pedaço de rosto, o pedaço de gente que ainda falta em nós mesmos, né? E assim a gente construi uma comunidade, se não uma comunidade, pelo menos a nossa casa um pouco melhor do que foi ontem. Então, a mensagem é que a gente possa ser gente. Na biografia, em vez de estar escrito aquele monte de coisa lá do Instagram, gente, ou humano, né? Que a gente possa ser gente e ver que a vida é frágil para mim, para a senhora e para todo mundo, né? É isso. Muito obrigada. O senhor pode deixar o seu @, seu Instagram, para o pessoal seguir o senhor? Posso, @jorgecordeiro.psi, de psicanalista, ou @psicanálise na praça. Se alguém tiver interesse em conteúdo, às vezes eu não sou muito de produzir conteúdos, mas se a pessoa tiver uma demanda específica, ela aparece lá na praça e a gente faz um planejamento terapêutico para acompanhar esse momento, para superar um sofrimento, um trauma, alguma coisa que a gente possa colaborar. E qual que é a praça? Praça do Sol, em Goiânia, ou qualquer café em Goiânia, dependendo se já for paciente. Eu atendo em café, tem paciente que eu atendo no Lago das Rosas, como paciente idosa, que eu caminho, faço 4, 5 voltas ao redor do parque, porque a senhorinha não estava conseguindo andar mais, assim, dificuldade. Então, a terapia, eu falo, a análise vai ser a gente andar. Então, é andando, é no café, na praça, aonde a pessoa se sentir confortável, não só num divã, né? Porque a análise é sobre o outro, não é sobre mim. Se ela quer no café, é no café. Tá bom? Muito obrigada, viu? Disponha. E estamos finalizando. No próximo mês teremos o 3º episódio. Então, vocês que querem acompanhar, siga, inscreva no canal do YouTube e no Instagram, @carlapeixoto.adv. Então, curta, compartilhem e no próximo mês teremos o próximo episódio.